perguntar, mas que tem a ver com o tema, tá bom? Para a gente não fugir do nosso tema. Me lembro que na semana passada nós estudamos Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11. E só para a gente lembrar um pouquinho ali, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11 falava da batalha entre o reino do norte e o reino do sul. O Jacques Ducan não quis falar especificamente quais são as ações históricas que estão por trás daquele texto. Porque na mente dele, né, o Jacques Ducan é o autor deste livro aqui, Segredos de Daniel, que é a base do nosso estudo de Daniel, né? O Jacques Ducan, na cabeça dele, Daniel capítulo 11, aqueles fatos ali são mais simbólicos do que históricos. Não quer dizer que não há cumprimento deles na história, mas quer dizer que o simbolismo deles é mais importante de ser entendido. E ele deixou claro para nós aí que na cabeça dele, Reino do Norte e Reino do Sul é a grande batalha entre o papado e as forças políticas e filosóficas deste mundo. Só para a gente lembrar um pouquinho aí, eu vou ler aqui um trechinho do livro de Jacques Ducan, na página 181. O texto diz assim: de um lado, o poder religioso eclesiástico, o norte, que é o papado, né? Desempenha o papel de Deus na terra, quer tomar o lugar de Deus na terra, quer impor a religião às pessoas e etc. Atuando como o único intercessor entre a humanidade miserável e Deus. E do outro lado, os movimentos filosóficos e políticos, o Sul, lutam contra o obscurantismo e o fanatismo com a arma da razão. Ambos os movimentos constantemente entram em guerra um com o outro. Então, desde Constantino, o imperador romano, que tentou unir a política e a religião, desde lá de Constantino até os dias de hoje, a gente vê um embate entre a religião e a política e as filosofias humanas. Esse embate ele foi mais forte na época da Revolução Francesa, né? Quando perseguições políticas se voltaram contra o povo de Deus, naquela época em que a França anulou a Bíblia, anulou a religião, em que até o parlamento francês declarou que Deus não existia. Isso durou pouco tempo, mas isso aconteceu. Então, esse embate entre o norte e o sul faz parecer que o norte e o sul são inimigos. Mas quando nós compreendemos bem as profecias, que fique claro, nós percebemos que isso não é verdadeiro, que isso é um jogo de cena de Satanás. É ele quem está por trás das filosofias materialistas e humanistas e políticas. É ele quem está por trás do papado, perseguindo o povo de Deus na Idade Média, mudando o dia de guarda da lei de Deus e etc. Então, dos dois lados, duas forças satânicas que parecem competir entre si, mas que no final elas irão se unir antes do grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora sim a gente pode entender aonde nós estamos, para que a gente possa entender para onde nós vamos e para onde que a gente vai agora. Nós vamos agora para Daniel, capítulo 12, e eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 12. Daniel 12. A minha Bíblia tem como título O Tempo do Fim. É tudo que nós estamos estudando, o final dos tempos, né? E o que mais chama a atenção é que Daniel escreve o seu livro, inclusive o capítulo 12, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. É um argumento fortíssimo para qualquer pessoa que tem dúvidas sobre a existência de Deus ou sobre a veracidade da Bíblia. O livro de Daniel, escrito 600 anos antes de Cristo, nos mostra vários acontecimentos que já se comprovaram na história e agora continuam acontecendo na história. Então, Daniel é um livro profético que encontra plausibilidade na Bíblia na história, e continua a se cumprir tudo aquilo que Daniel falou. Chegamos em Daniel 12, é o último capítulo do livro de Daniel. Neste último capítulo, Daniel vai contar como vai se encerrar a história da humanidade. Então, lá no capítulo 1, eu quero lembrar você, Daniel contou da grande angústia que o povo de Deus passou quando houve a vitória de Nabucodonosor.
Nabucodonosor, naquele momento, era um tipo de Satanás. Então, ele vai lá e ele vence o povo de Deus, que estava extremamente fraco, e leva o povo de Deus escravo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, provavelmente, chegam a ser castrados, se tornam eunucos do rei. E Daniel, lá no capítulo 1, expressa a grande angústia de do povo de Deus, a grande angústia que o povo de Deus passava na terra por causa da vitória de Nabucodonosor. Já no capítulo 2, o que acontece? Daniel já vai mostrar Deus falando a Nabucodonosor que Nabucodonosor não vai ser vencedor, que a vitória é de Deus e do seu povo. E no capítulo 12, finalmente, ele vai apresentar para nós a vitória de Deus e do seu povo. O texto diz assim, antes de nós iniciarmos a leitura, feche os seus olhos aí, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós ao estudarmos a Tua palavra, porque nós temos muitos achismos, muitos preconceitos, nós já acreditamos em um monte de coisa que não tem nada a ver com a tua palavra, e isso pode atrapalhar o nosso conhecimento. Por isso, Pai, neste momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor tire de nós tudo que nós pensamos, que o Senhor nos ajude agora a termos compreensão do texto bíblico através da iluminação do teu Espírito Santo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá angústia, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que há muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Uma das promessas aqui, uma das profecias de Daniel aqui no capítulo 12, a gente está vendo o cumprimento agora, diante dos nossos olhos. Quem está em Milão, quem está no Brasil assistindo, está todo mundo vendo um dos cumprimentos proféticos aqui de Daniel. Porque Daniel disse assim, quer dizer, o anjo disse a Daniel, tu, porém, Daniel, encerra as palavras, ou seja, Daniel, acabou o livro, viu? Não é para você escrever mais nada. Sela este livro. Por quê? Porque ele só vai ser conhecido no tempo do fim. E no tempo do fim vai acontecer um evento. Muitos esquadrinharão esse livro e o saber se multiplicará. O que nós estamos fazendo aqui agora, queridos? Como que Daniel sabia disso? É porque ele foi inspirado por Deus. Ele sabia que nós estaríamos agora esquadrinhando o livro. Para quê? Para que o saber se multiplique. Para que o conhecimento das profecias que tem a ver com o tempo do fim se multiplique em todo o mundo. É o que está acontecendo aqui. Mas o texto começa dizendo, nesse tempo. Qual é o tempo? É o tempo de Daniel, capítulo 11. É uma continuidade. Eu quero lembrar você que quando Daniel escreveu, Daniel não separou os capítulos do seu livro, assim como nenhum autor bíblico separou os capítulos e versículos do seu livro. Essa divisão de capítulos e versículos, que é uma divisão abençoada, que nos ajuda a estudar melhor a Bíblia, ela é bem posterior. Ela é bem posterior aos autores bíblicos, e por isso o texto é uma coisa só. Então, Daniel 11, 12 é uma coisa só. Daniel 11 estava falando do quê? A batalha do Reino do Norte e do Reino do Sul, que o Jacques Ducan dá a entender para nós aqui que é uma batalha entre a política e a religião. Uma hora eles se aliam, uma hora eles brigam, outra hora eles se amam, outra hora eles se odeiam. Parece que eles gostam um do outro, outra hora parece que eles vão se matar. É isso que foi narrado ali. E quando chega no finalzinho ali de Daniel, capítulo 11, o verso 45 diz assim, que o reino do norte, que é o representante do papado, né, ele armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não há quem o socorra. E aí entra o capítulo 12. Nesse tempo, se levantará Miguel. Esse levantar, essa expressão bíblica, levantar, é uma expressão que em hebraico é usada sempre para guerra.
Esse se levantar de Miguel é um levantar da batalha, quer dizer que Miguel vai se levantar para pelejar pelo povo de Deus, ele vai se levantar para a última grande batalha da história da humanidade. Essa é uma expressão comum no meio evangélico, né? Não é novidade para nós. Nós que somos servos de Deus, estudamos a Bíblia, a gente usa esse tipo de expressão já no dia a dia. Por exemplo, a gente fala assim, nossa, o irmão fulano estava tão bem, mas agora ele enfraqueceu porque houve um levante de Satanás contra ele. A gente não fala isso? O que a gente está querendo dizer? Que Satanás se levantou para quê? Para guerrear contra o nosso irmão. Da mesma forma, aqui Daniel está nos dizendo que nesse tempo da batalha entre o poder político e o poder religioso, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, ele vai se levantar. Com que objetivo ele vai se levantar? Para fazer batalha, para guerrear pelo povo de Deus. Ainda eu mencionaria que levantar também no contexto bíblico tem que ver com a ação de um juiz. Quando um juiz se levanta, a Bíblia fala disso várias vezes, quando um juiz se levanta, ele se levanta para anunciar a sentença, quer dizer, acabou, agora é a hora de sentenciar as pessoas que foram julgadas. E é disso mesmo que o texto está falando de batalha e está falando de julgamento. Se a gente parar para pensar, ele está falando exatamente disso. E nesse tempo, um pouco antes de Miguel se levantar, um pouco antes do grande príncipe Jesus Cristo, o defensor dos filhos do seu povo, se levantar para fazer a última batalha e dar finalmente a vitória ao povo de Deus, não a vitória de Nabucodonosor, não a vitória dos medos e persas, dos gregos ou dos romanos, agora sim uma vitória sempiterna. Nesse tempo, um pouco antes dele se levantar, o texto disse outra coisa importante. Haverá angústia a qual nunca houve. Queridos, é com base nisso que desde o começo da pandemia eu tenho dito a todos, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que passe essa pandemia. Mas, preste bem atenção, a pandemia vai passar, ela não é eterna, ela vai acabar. E em alguns países do mundo já há indícios do seu término. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter paz. A Índia, na semana passada, estava numa batalha ali, num rumor de guerra com a China. Os Estados Unidos estão sempre em rumor de guerra com a China. A Rússia querendo defender a China. O tempo todo está tendo aí um rumor grande de guerra. Pode estourar uma terceira guerra mundial. Nós não sabemos disso. Nós não temos certeza. Pode vir uma outra pandemia, o coronavírus pode se mutar, ou outra doença pode aparecer, um grande terremoto pode devastar uma grande cidade do mundo, tudo isso pode acontecer. E isso tudo foi profetizado na palavra, mas isso ainda não é o sinal do fim. A gente vai falar disso daqui a pouco em Mateus capítulo 24. Mas o que Daniel está nos dizendo é que a angústia que virá sobre a terra antes da volta de Jesus é uma angústia a qual nunca houve. Ou seja, nós vamos passar pelos momentos difíceis desse mundo, vamos, mas ainda virá uma grande angústia. Por isso, nós que somos povo de Deus, precisamos nos agarrar na promessa da vida eterna. Não adianta a gente querer ficar esperando paz e felicidade nessa terra. Esse não é o lugar da paz e da felicidade. O príncipe desse mundo é Satanás. E se Satanás é o príncipe desse mundo, esse não vai ser um lugar de paz, esse não vai ser um lugar de felicidade e de alegria. Quando a gente estiver feliz e com um sentimento de paz, alguma notícia ruim vai chegar. Ou que tem a ver com o mundo, ou que tem a ver com alguém que a gente ama, é isso que vai acontecer. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento. A nossa esperança deve estar na volta de Jesus. A nossa vida deve estar baseada nessa esperança, a esperança da volta de Jesus Cristo, e não em uma cura de uma doença ou num político que vai resolver tudo, num partido, num sistema político, numa filosofia que vai ser implantada. Não, nada disso. Nossa esperança é na volta do Senhor Jesus Cristo. Sobre essa angústia a qual nunca houve, Ellen White vai dizer no livro O Grande Conflito, né? No livro O Grande Conflito tem um capítulo chamado Tempo de Angústia, que nos ajuda a compreender melhor esse momento que Daniel está profetizando aí para nós. É sobre isso, a Ellen White dá a entender aqui para nós que este tempo de angústia é o tempo em que Miguel, o grande príncipe, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, todos esses são títulos para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo tiver terminado o seu trabalho no santuário celestial.
Então, a gente estudou lá em Daniel capítulo 8, que o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs se deu em 1844, quando na Terra não aconteceu nada de especial. Aconteceu no céu. O nosso sumo sacerdote deixou o lugar santo e foi para o lugar santíssimo para terminar a intercessão. Então, desde 1844 até hoje, Jesus está lá no santuário celestial. Ellen White fala que quando Jesus Cristo sair do santuário celestial, vai haver o tempo de angústia, qual nunca houve. Ela diz aqui na página 288, quando for concluída a proclamação da mensagem do terceiro anjo, ou seja, a pregação do evangelho, o povo de Deus terá terminado a sua tarefa, terá recebido a chuva serôdia e estará preparado para aprovação à frente. Presta atenção nas informações. Ellen White está falando que a pregação do evangelho vai ser terminada, que é a conclusão da mensagem do terceiro anjo. O povo de Deus vai ter terminado a sua tarefa, já terá recebido o Espírito Santo para concluir essa tarefa, para haver um grande reavivamento no mundo da fé verdadeira. E agora, o povo de Deus, com esse poder do Espírito, estará preparado para a grande provação que virá à sua frente. Agora sim, uma grande provação. O mundo terá enfrentado o seu último teste. E todos os que forem leais aos mandamentos divinos terão recebido o selo do Deus vivo. Então Jesus encerra a sua intercessão. Entendeu? O trabalho de Cristo no santuário celestial só é concluído quando o povo de Deus estiver preparado e tiver terminado de pregar o evangelho. Então Jesus encerra a sua intercessão no santuário celestial e com grande voz anuncia: feito está. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essas palavras têm a ver com uma expressão que nós usamos muito no Adventismo, que se chama fechamento da porta da graça. Esse texto é a base bíblica para o fechamento da porta da graça. Quem é injusto não tem mais chance de se converter, vai continuar fazendo injustiça. Quem é santo não vai mais se perder, vai continuar a se santificar-se. Neste momento aqui do selamento do povo de Deus e também do selamento do povo que não é de Deus, da marcação do povo que não é de Deus, este momento aqui é o momento que antecede a grande angústia a qual nunca houve. E por causa disso eu suponho, de todo o meu coração, com muita humildade, que é porque o Espírito Santo de Deus vai deixar de fazer o seu trabalho de conversão. Hoje, cada um que está aí assistindo em Milão, são 27 pessoas, tem mais 20 pessoas assistindo pelo Facebook. Todos os 47, mais eu, somos em 48. Todas as 48 pessoas que estão vendo isso daqui, junto com as suas famílias, só damos ouvido à palavra de Deus e fomos convertidos por obra do Espírito Santo. Ninguém vai a Deus por conta própria. A nossa natureza pecaminosa não permite isso. A nossa natureza pecaminosa, ela nos induz ao pecado, ela nos induz às coisas ruins, ela nunca vai nos induzir a Deus. Quem nos leva a Deus, quem nos conduz a Deus, o Espírito Santo do Senhor na sua obra de conversão. Só que aqui nesse momento que a gente está estudando, o tempo de angústia, qual nunca houve, o Espírito Santo deixou de fazer o seu trabalho de conversão. Por isso que ninguém se converte mais. Conseguiu compreender? E por isso nós chamamos esse tempo de fechamento da porta da graça. E a proximidade desse tempo, queridos, é o que nos leva a compreender. Eu já mencionei aqui desde o começo, em 1904, Ellen White falou que o Daniel capítulo 11 estava chegando ao seu fim. O que Ellen White queria dizer com isso? Que nós estávamos muito próximos de Daniel capítulo 12. Se isso em 1904, imagina agora. Por causa disso, por causa do momento em que nós vivemos e da proximidade com esse tempo de angústia, qual nunca houve, aonde haverá o fechamento da porta da graça, é que é iminente que nós preguemos o evangelho. Principalmente aqueles que nós mais amamos. Sabe aquele teu filho que está afastado da igreja, que está afastado da presença de Deus? Sabe o teu esposo que nunca se converteu? O momento de pregar o evangelho, falar sério, orar e jejuar pela vida dele é hoje. Nós não podemos deixar de fazer isso agora para a gente não se arrepender depois, quando a porta da graça se fechar e o injusto continuar fazendo injustiça.
Nós queremos que os injustos que nós amamos e que são chamados assim porque ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, nós queremos que eles se entreguem ao Senhor Jesus Cristo também. Ellen White também vai dizer aqui, ainda nesse capítulo, que quando isso acontecer, esse grande reavivamento da fé verdadeira que acabou de ter, né? A chuva serôdia foi derramada, o povo de Deus se levantou, pregou o evangelho com tanta força que nunca foi vista. Isso vai gerar a ira do povo de Satanás. Isso vai gerar a ira da sociedade. A sociedade vai se irar fortemente contra o povo de Deus agora, e aí virá uma grande e última perseguição contra o povo de Deus. Ellen White diz que essa perseguição será contra aqueles que guardam o sábado do Senhor. E às vezes a gente se ilude ao pensar que então essa perseguição vai ser só com os adventistas. Mentira, queridos. Nesse tempo, os adventistas já se levantaram, já pregaram o evangelho com força para todo mundo, de modo que todo o povo de Deus na terra, espalhado em diversas denominações, já aceitou o sábado como o dia do Senhor. Então, nós adventistas vamos ser um povozinho no meio de uma multidão que agora serve a Deus e que agora guarda os mandamentos do Senhor. Olha o que ela diz aqui. Aqueles que honram a lei de Deus serão considerados como a causa da terrível contenda e carnificina que enchem a terra de pavor. Quer dizer que esses acontecimentos ruins, epidemia, guerra, desastres naturais, eles vão se tornar mais intensos. E por causa disso, os homens vão procurar culpar alguém. E quem eles vão culpar? O povo que guarda os mandamentos de Deus. O povo que honra a lei de Deus. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia entre os cristãos, se insistirá em que os poucos que se acham em oposição à igreja e ao Estado, ao reino do norte e ao reino do sul, então, não devam ser tolerados, de que é melhor que eles sofram do que toda a nação ser lançada em confusão e ilegalidade. O que Ellen White está dizendo aqui para nós no grande conflito é que quando o mundo estiver um caos, tanto a igreja quanto o Estado vão culpar quem não concorda com eles, e eles vão falar assim, é melhor que eles sejam presos, que eles sejam torturados, que eles sejam mortos, do que toda a humanidade pague o preço por causa deles. Esse vai ser o argumento para a perseguição final do povo de Deus. É por isso que vai haver angústia na terra qual nunca houve. Será angústia para Jacó, ou seja, para o povo de Deus, mas o povo de Deus será livre dela. A palavra nos promete que nós vamos sim passar por um grande momento de angústia, mas o Senhor vai estar conosco. Os anjos do Senhor vão nos proteger. Quem tiver que morrer em nome de Jesus Cristo, vai morrer com alegria, como morreram os reformadores no período medieval. Mas o povo de Deus, ele logo vai receber o livramento final. Por quê? Porque Miguel vai se levantar. Então, um pouco antes de Miguel se levantar, angústia final, grandes calamidades sobre a terra, perseguição do povo de Deus, fechamento da porta da graça. Logo depois disso, Miguel se levanta e nos dá a vitória. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para receber a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos queridos vão ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, os vivos, diz o apóstolo Paulo, nós vamos logo depois nos unir com eles no céu e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente conseguiu aqui entender o início de Daniel, capítulo 12. E agora a gente vai para a parte que é um pouquinho mais complicada, mas não é tão complicada porque a gente já estudou o restante de Daniel, então é só uma conclusão do capítulo. O texto continua dizendo assim, então eu, Daniel, depois que ele ouviu o anjo dizendo para ele encerrar as palavras, né, que é só para o tempo do fim, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas no rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, olha o que Daniel diz,
porém não entendi. Quantas vezes você ouviu aqui o que Daniel escreveu e não entendeu e ficou pensando que você conhece muito pouco da Bíblia ou que você tem muito pouco conhecimento? Olha que nem Daniel entendia às vezes. Fique em paz, fique em paz. Lembra que a lição da Escola Sabatina falou na semana passada? É para a gente se deparar com textos difíceis da Bíblia com tranquilidade e perseverar no estudo, que Deus vai nos dar graça. E continua assim, o texto dizendo, eu, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? O anjo já tinha perguntado e respondido. Até quando? 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Mas Daniel fala, não, peraí, não entendi nada. Quando que é o fim mesmo? Não estou entendendo. 1260 anos não é o fim, eu quero saber quando é o fim. Verso 9, ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel, você não entendeu? Porque não é para você entender. É para entender quem vive no tempo do fim. Daniel, você é um homem muito amado, mas o meu povo do tempo do fim também é muito amado por mim. Eles é que vão entender. Você recebeu uma inspiração, eles é que vão receber a iluminação. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. O povo de Deus vai compreender. O resto que não é povo de Deus e tentar entender, não vai entender nada. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. Eu vou abrir aqui nesse momento o PowerPoint para facilitar aqui o nosso estudo, tá bem, queridos? Eu creio que ele vai nos ajudar. Legal, estamos aí com o PowerPoint, já falamos do tempo de angústia. Naquele tempo em que o restante do pé e o barro, né, nos pés da estátua, o chifre pequeno, o reino do norte estiver para ser destruído, Miguel, o grande príncipe, se levantará. E quando ele estiver pronto para vencer a morte e o mal, haverá angústia, qual nunca houve. O povo de Deus parece ter sido abandonado. A sensação é de que Deus abandonou o mundo, mas aqueles que creem em Deus vão perseverar até o fim. Naquele mesmo tempo em que Miguel se levantar e houver grande angústia, o povo de Deus vai ser liberto definitivamente. É o tempo da volta de Jesus. Esse tempo de grande angústia também é o tempo da volta de Jesus. Eu me lembro de um sermão do pastor Bulhon, em que ele falava da quarta vigília da noite, quando Jesus andava sobre as águas, e eu uso a mesma ideia dele quando eu prego sobre isso. A quarta vigília da noite era o último momento da noite. E o pastor Bulhon falava assim, que o último momento da noite, cientificamente, é o momento mais escuro do céu. Quando falta um pouquinho para amanhecer, é o momento que o céu está mais escuro. Lembra muito isso que vai acontecer. No tempo de maior angústia da terra, é o tempo que antecede a volta de Jesus Cristo. Haverá a ressurreição de mortos, o livro vai permanecer selado até o tempo do fim, até nós, e tem uma cena de juízo. Por quê? Porque Miguel está de pé. Os livros do céu estão abertos, e agora a sentença vai ser proferida. Agora, Daniel vê outros dois. Miguel continua sobre o rio. Ele viu Miguel, mas aparecem outros dois. E um pergunta para o outro. São dois seres celestiais, né? São dois anjos, né? Eu peço desculpas aí pela imagem ruim, mas é a única que eu consegui que consegue ilustrar aí o que eu estou querendo ensinar. Então, um pergunta para o outro, mas quando será essas coisas? E aí Miguel estende as mãos e jura até 1260 anos. O que ele disse aí? Levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembra de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? A gente já estudou isso lá em Daniel capítulo 7. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá em Daniel capítulo 7, era uma referência ao tempo de perseguição ao povo de Deus. O tempo em que o chifre pequeno, o tempo em que o papado teria poder para perseguir o povo de Deus. Esse não o tempo da angústia final, esse um período antes da angústia final, ou seja, o período que houve a perseguição
dos valdenses, dos albigenses, de todos os cristãos sinceros, dos reformadores. Esse período que começou em 538, quando o imperador Justiniano deu poder real ao papado, quando ele deu poder político ao papado, e o papado começou a perseguição do povo de Deus, e esse tempo durou 1260 anos, até que em 1798 Napoleão invadiu Roma com o general Berthier e prendeu o Papa. Então, o que o anjo perguntou? Quando será? A resposta de Miguel: calma, primeiro vem os 1260 anos de perseguição. Essas coisas todas são só depois. Não confunda a angústia final com a perseguição dos 1260 anos. É o que Miguel está querendo aqui explicar. Não para os anjos, para Daniel. Mesmo assim, Daniel não entende. E agora Daniel pergunta, mas vem cá, qual será o fim dessas coisas? E aí vem a resposta final: Daniel, isso não é para você, é só para quem está no tempo do fim, mas no tempo do fim os sábios vão entender, o povo de Deus vai entender, mas aparecem mais duas contagens de anos aí. 1290 anos e 1335 anos. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. O que tem a ver essa contagem de tempo profético aí? Por que ela aparece aí no final? Ela não tem nada a ver com o restante do livro de Daniel ou tem? Eu digo para você com toda convicção: tem. Ela tem tudo a ver com tudo que nós estudamos. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 10 e 11. Ela tem tudo a ver, não vai ser difícil para a gente entender. A gente só vai fazer um exercício aqui. Eu lembro você que eu estou me baseando na interpretação de Jacques Ducan no livro Segredos de Daniel. Tanto 1260 anos quanto os 1290 se cumprem juntos. Tanto um quanto o outro vão se cumprir juntos. Quando? No final da perseguição do povo de Deus. A final da perseguição do povo de Deus é em 1798. Então, quando eu tiro 1260, eu chego a 538, né, da nossa era, que é quando o imperador Justiniano dá ao Papa autoridade política. Antes disso, havia muita resistência no cristianismo para que o Papa tivesse autoridade política. Por quê? Porque haviam cristãos que não queriam misturar política com religião, e haviam cristãos que não acreditavam no papado, que viam todos os erros do papado, todos os problemas do papado, e por causa disso, por verem todos os problemas, não aceitavam que o papado recebesse autoridade política. Essa resistência, porém, começou a ser combatida 30 anos antes. Olha que interessante. Começou a ser combatida 30 anos antes por um rei chamado Clovis, o rei Clovis da França, em 508 antes da nossa era. Ele foi batizado. Em 508 da nossa era, o rei Clovis se tornou cristão. E quando o rei Clovis se tornou cristão, ele quis fazer uma coisa boa para o papado. O que era? Ele começa a combater esses grupos cristãos, que são as 3 tribos arianas, né? As 3 tribos bárbaras. Lembra? A besta tinha 10 chifres, 3 são arrancados para que surja o chifre pequeno. Lembra disso? Então, esses três chifres representam as 3 tribos bárbaras que compunham o Império Romano, que eram arianas e eram contrárias ao poder papal. Então, o que o Clovis faz quando ele é batizado? Ele fala assim: em nome de Deus, em nome do Papa, em nome de Roma e da Igreja Cristã, eu vou combater esse povo. Então, ele começa o combate a essas tribos bárbaras 30 anos antes, no ano 508. Então, quando eu pego 1798 e tiro 508, quantos anos sobram? 1290. Quer dizer que a abominação desoladora começa o seu estabelecimento 30 anos antes da conclusão do seu estabelecimento. Em 538, o chifre pequeno finalmente consegue o poder para perseguir o povo de Deus, mas ele começa a batalha por esse poder 30 anos antes, ou seja, no ano 508 da nossa era. Ou seja, o que o texto de Daniel disse para nós aí? Que depois que o sacrifício diário for tirado e começar a ser posta a abominação desoladora, quando começar o combate, a guerra, para que as 3 tribos bárbaras sejam destruídas e finalmente a abominação desoladora seja colocada até o tempo do final da perseguição do povo de Deus em 1798, ainda vão haver 1290 dias. Essa informação ela tem menos a ver com 1798 e mais a ver com 508.
Por que eu digo isso? Porque a gente já sabia da data de 1798 pela profecia de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. A gente já sabia dos 1.260 anos de perseguição. A informação a mais que está vindo aqui, para quem estuda mais profundamente, é que esse estabelecimento ia começar 30 anos antes. Então, 30 anos antes, já ia começar uma batalha. O que Daniel está querendo deixar aqui para nós? O que o Espírito Santo de Deus está querendo deixar aqui para nós? Ele está querendo nos mostrar que aquelas 3 tribos bárbaras, quando começaram a ser combatidas, aquilo ali era um trabalho de Satanás para o estabelecimento da abominação desoladora que iria perseguir o povo de Deus. Por fim, nós chegamos à última data profética aí, 1335 dias. O texto disse assim: bem-aventurado, que quer dizer feliz, alegre, ou como é abençoado o que espera. Esperar é uma virtude divina. Que ele espera e chega até 1335 dias. O anjo já tinha dito para Daniel 2 vezes: Daniel, essas palavras não são para você. Daniel, essas palavras são para o tempo do fim. E agora ele vai fazer uma profecia que tem que ver com o tempo do fim. Se o ponto de partida dos 1.290 anos se dá em 508, então em 508 também se dá o início dos 1335. Por quê? Porque as duas profecias de tempo estão no mesmo versículo bíblico, estão juntas, unidas. Então elas estão unidas em princípio e separadas somente pelo fim. Por quê? Porque uma termina com 1.290, a outra termina com 1335. Então, se eu vou a 508 da nossa era e eu somo mais 1335 anos, a gente lembra aqui que a gente está usando o princípio dia-ano, tá? Para a interpretação das profecias. Quando eu pego 508 e somo a 1335, eu chego à data desse jornal que está aí na sua tela. Illustrations of Miller Viles, of the End of the World, em 1843. As ilustrações de Guilherme Miller sobre o tempo do fim. Para Guilherme Miller, estava chegando o momento do fim do mundo. E estava chegando o final do mundo, né? O tempo do fim do mundo. Por quê? Porque eles estavam em 1843. Vamos lá? 508, mais 1335, o ano de 1843. Um ano antes da data marcada por Daniel para o início do julgamento e da purificação do santuário. Entendeu agora por que é feliz quem espera e chega até 1843? É feliz quem vê o povo de Deus sendo perseguido, passando por angústia, mas espera, permanece com fé. E até 1843 permanece assim. Por quê? Porque em 1844 Jesus iria sair do lugar santo, ir para o lugar santíssimo e começaria o tempo da purificação do santuário e do julgamento do povo de Deus. Se cumpriria a última profecia bíblica de tempo, a última data bíblica antes da volta de Jesus. O que isso significa? Que depois de 1844, a qualquer momento, o julgamento no céu pode acabar, a pregação do evangelho pode ser concluída e Jesus Cristo pode voltar. É por isso que é feliz, é por isso que é bem-aventurado quem chega até 1843, porque a partir de 1844, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Se você olhar aí no jornalzinho do Guilherme Miller, né, você vai ver do lado esquerdo aí as visões de Daniel, tudo que nós estudamos, né? Ah lá, o leão alado, o urso com as 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a besta com 10 chifres, o chifre pequeno, tá tudo aí, tudo que nós estudamos, Guilherme Miller estudava em 1843, acreditando que o fim do mundo era iminente, e era mesmo, por quê? Porque a partir de 1844, a volta de Jesus poderia acontecer em qualquer momento, basta que o povo de Deus conclua a pregação do Evangelho. É isso que Guilherme Miller queria dizer. E se ele queria dizer isso em 1843, queridos, imagina nós hoje, em 2020, a volta de Jesus é iminente. Só falta nós cumprirmos a nossa parte e concluirmos a pregação do Evangelho. Eu volto aqui para a tela, né, para conversar contigo novamente através da tela, porque eu quero ler aqui um trechinho do Jacques Ducan, onde ele diz assim: a alegria está na espera, bem-aventurado é o que espera.
É o que não desanima, você entende? Diante das dificuldades, diante da angústia, diante da perseguição do povo de Deus, diante de uma pandemia, diante de uma perseguição, porque não querem aceitar que você não trabalha no dia de sábado no seu emprego, ou porque não aceitam você só porque você é crente, te chamam de fanático, por causa lá da faculdade, onde pegam no teu pé porque você é cristão. Alegre é quem espera, a alegria está na espera, bem-aventurado é quem espera. Do mesmo modo, disse aqui o Jacques Ducan, na página 195, dos Segredos de Daniel, do mesmo modo, os israelitas esperavam com esperança durante a festa de Quipur, como declara o famoso De Profundis, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Amém? Esse chamado aqui é um chamado para nós. Nós somos o Israel de Deus. E o Senhor Deus nos chama para esperarmos no Senhor. Concluímos o livro de Daniel, capítulo 12. Um livro incrível, um livro de arrepiar. Provavelmente é o meu livro preferido da Bíblia. É um livro que converte quem não acredita em Deus, quem não acredita na Bíblia. É um livro que termina nos enchendo de esperança, porque ele foi escrito para nós. Se tem um livro da Bíblia que foi escrito para nós, é Daniel. Daniel encerra as palavras, que esse livro aqui não é para você, Daniel, não é para você entender, não é para o teu povo. Daniel, esse livro aqui é para o povo, lá do tempo do fim. E ele terminou aí com um verso maravilhoso. Tu, porém, Daniel, e esse tu, porém, serve para Daniel e para todo mundo que estudou o livro de Daniel antes do tempo do fim. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Por quê? Porque você vai descansar, mas ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Queridos, ao ressoar da voz do arcanjo, o mesmo arcanjo Miguel, quando Jesus Cristo bradar em alta voz, levantem-se, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muitos dos nossos amados e queridos, e no meio deles vai haver um homem muito amado, Daniel. Nós vamos nos encontrar com Daniel. Nós vamos poder abraçá-lo e agradecer pelo livro que ele escreveu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pular agora para o Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar o capítulo 24, não o capítulo todo. A gente só vai estudar um trechinho que é importante para a gente compreender os eventos finais. Eu vou tentar falar de tudo que é importante aqui de maneira rápida. Eu não quero tomar muito tempo. Em Milão já são 10 horas da noite. Aqui no Brasil ainda são 5 da tarde, mas também daqui a pouco começam os preparativos para a gente ir para a igreja, porque os nossos cultos presenciais voltaram. Eu não quero tomar muito seu tempo, mas eu quero te mostrar a importância deste capítulo aqui. Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 14, tá bom? Mateus 24, do verso 3 até o verso 14. Agora que a gente entende Daniel, agora que a gente entende as profecias de Daniel, que tem a ver com o tempo do fim, Mateus 24 vai ficar facinho para nós. Por quê? Porque a linguagem de Jesus é uma linguagem baseada em Mateus 24. E depois, quando a gente for estudar Apocalipse, vai ficar mais fácil ainda, porque a gente já entendeu o que Jesus falou antes em Mateus, e a gente já entendeu o que Daniel falou antes. Esse é o segredo da compreensão do texto bíblico. Você nunca vai compreender a Bíblia lendo um trecho isolado, você sempre vai compreender a Bíblia tendo conhecimento do todo, tá bom? Chegamos em Mateus 24. Antes de nós iniciarmos a leitura aí do verso 3, quero lembrar você que está em Milão no Zoom. Dúvidas, coloque no chat, tá bom? No final eu vou ler as dúvidas e vou tentar responder para vocês. Que eu souber, eu respondo. Que eu não souber, a gente segura e na semana que vem a gente responde. Enquanto isso, eu estudo. Quem está aí no Facebook, a mesma coisa. Se você está aí no Facebook e está com dúvidas, você escreve aí no chat a sua pergunta, tem que ter a ver com o tema, tá bom? Você escreve aí que no final eu respondo para você, beleza? Enquanto isso, eu quero mandar um abraço aí para o Aldessandro, que está assistindo a gente por aqui, pelo Facebook, a Ione Rosário, a Vera, minha ovelha lá do Filgueiras, tudo que eu faço a irmã Vera assiste, eu te amo, irmã Vera, você mora no meu coração. Iesi Reis está assistindo também, a Lúcia Santos está assistindo, o Marco Antônio Banho, da Igreja do Marumbi, também está assistindo. Dúvidas no Facebook? Manda para a gente aí. Dúvidas no Zoom? Coloca no chat para a gente, no final a gente lê. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Para um minutinho, a gente já vai continuar.
Primeira coisa importante de nós compreendermos aqui em Mateus capítulo 24 é o seguinte: os discípulos fazem duas perguntas para Jesus. Essas duas perguntas que eles fazem precisam ser bem compreendidas para a gente entender a resposta de Cristo. Senão a gente vai pegar a resposta de Cristo e responder uma pergunta que os discípulos não fizeram. Os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Primeira pergunta: quando? Você já perguntou quando para alguém? Quando é teu aniversário? O que você quer saber quando você pergunta isso? Você quer saber a data do aniversário da pessoa, é isso ou não? Aqui no Brasil, as escolas todas fechadas, o colégio adventista não é diferente, a Miriam dando aulas aqui, todos os dias os pais mandam mensagem para ela no WhatsApp. Qual que é a mensagem que eles mandam? Professora, quando vão voltar as aulas? O que eles querem saber? A data da volta das aulas. Quer que ela diga assim, ó, no dia tal, do mês tal, do ano tal, volta às aulas. É isso que os discípulos queriam saber. Eles perguntam aqui para Cristo: Senhor, quando sucederão estas coisas? E por que eu tenho certeza que está falando da vinda de Cristo? Porque a própria segunda pergunta diz isso: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vou contextualizar aqui um pouquinho, vou falar para você do contexto imediato, é o contexto que está um pouquinho antes do texto. O que estava acontecendo antes desse texto? Jesus, no capítulo 23, finalmente resolveu falar tudo que ele tinha para falar para os escribas e fariseus. Antes disso, em seu ministério, Jesus às vezes dava uma cutucada no escriba, no fariseu, mas normalmente ele evitava o embate. A Bíblia tem um momento que diz assim, que Jesus se ocultou em meio à multidão, fugiu dos escribas e dos fariseus. Quanto a este texto, Ellen White diz que o objetivo de Jesus ao fazer isso era evitar que a ira deles se acendesse antes do tempo e que eles atentassem contra a sua vida antes do tempo. Por quê? Porque havia um tempo determinado para a morte de Jesus. Esse tempo determinado havia sido profetizado também por Daniel, lá no capítulo 9, que é um capítulo que nós não estudamos, que é a profecia das 70 semanas. Era 3 anos e meio após o início do ministério de Cristo e 3 anos e meio antes do apedrejamento de Estevão. Jesus tinha que morrer nessa data, ele não podia morrer antes. Então, durante muitos momentos, Jesus evitou o embate com os fariseus. No capítulo 23, Jesus já está em Jerusalém e Jesus já caminha para a sua morte, ele já sabe que vai morrer, ele fala: agora eu posso falar tudo o que eu quiser. Depois você lê lá o que ele diz no capítulo 23, são palavras extremamente duras contra a liderança religiosa de Israel. Por quê? Porque Israel era o povo escolhido de Deus que deveria preparar o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Não era para Israel só esperar a vinda do Messias, era para eles prepararem o mundo, mas eles se tornaram exclusivistas. Eles primeiro excluíram os povos gentílicos, os vizinhos, as nações vizinhas, depois eles excluíram o povo pobre, o povo doente, o povo humilde, o povo que não conseguia ser tão fiel a Deus, eles foram excluindo todo mundo até que só sobrou escriba e fariseu. Então Jesus solta aí as advertências, os ais, ele diz, acho que 5 ou 6 vezes aí: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele dá cada um dos motivos para isso. No final, Jesus chora já não só pelos escribas e fariseus, Jesus chora agora por Jerusalém, a capital do povo santo, a cidade santa, a cidade escolhida por Deus. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É o choro de um pai. Você consegue ver aqui a divindade extrapolando o homem Jesus Cristo? É Jesus aqui falando como Deus. Ele fala: meu povo santo, quantas vezes eu quis trazer vocês aqui para os meus braços e proteger vocês e abençoar vocês, e vocês não aceitaram. E aí, por fim, ele faz uma declaração duríssima: eu declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jerusalém, esses últimos dias aqui, de hoje até sexta-feira, que era o dia da morte de Cristo, é o último momento que vocês vão me ver. Depois, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Depois eu vou ressuscitar, mas eu não vou aparecer para vocês, eu vou aparecer só para quem eu quero, só para o meu povo que me aceitou, para os meus discípulos, para as minhas discípulas. Depois eu vou ao céu. E aí vocês só vão me ver de novo quando eu voltar para julgar a terra. Naquele momento que nós acabamos de estudar, quando Miguel se levantará para defender os filhos do teu povo. Então, logo depois disso, Jesus sai do templo e ele mostra o templo para os discípulos.
O templo era uma construção incrível. Jerusalém era uma cidade incrível. E o templo era uma das grandes maravilhas do mundo naquele tempo. Toda vez que eu prego sobre isso aqui no Brasil, sabe do que eu falo? Quando vocês me levaram aí na Catedral do Duomo pela primeira vez. E a gente foi de metrô. E aí, quando a gente começou a subir as escadas do metrô, a gente viu aquela catedral imensa, aquele mármore branco, aquela coisa incrível, e eu fiquei sem ar. Eu fiquei sem ar. Depois, Miriam e eu entramos na catedral durante o dia, num outro momento. E quando a gente entrou, eu falava para ela, está vendo amor, essas colunas, que coisa grandiosa, essas paredes, que coisa maravilhosa. Cada detalhe é incrível, é maravilhoso. Talvez vocês não prestem mais atenção nisso, mas a gente que vai uma ou duas vezes, a gente nunca mais esquece. Só que eu me lembro que eu disse assim para Miriam, está vendo essas paredes, amor? Está vendo essa construção incrível, maravilhosa? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu disse isso reproduzindo as palavras de Jesus Cristo. Só que Jesus disse isso em referência ao templo de Jerusalém. Ele mostrou aquela beleza aos discípulos e todo judeu era muito orgulhoso do templo. Os discípulos estavam extremamente orgulhosos quando Jesus falou, tá vendo que maravilha, que construção incrível, que prédio maravilhoso. E os discípulos todos ali alegres, orgulhosos. Jesus fala, pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. É aí que Jesus se assenta no Monte das Oliveiras. Os discípulos fazem essa pergunta a eles, quando é, Senhor, que essas coisas vão acontecer? O que eles queriam saber? Quando nós perguntamos quando, o que a gente quer saber? A data, o que eles queriam que Jesus respondesse? Queria que Jesus dissesse, olha, vai acontecer no dia tal, do mês tal, do ano tal. Só que Jesus não diz isso. Jesus pula essa resposta, ele dá características dessa época, e ele diz assim, olha, vão se levantar falsos profetas, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome, vai haver terremoto, vai haver epidemia, ele diz lá em Lucas capítulo 21, né? Ele diz tudo essa cena que a gente já está acostumado a ver. O século passado, o século das duas grandes guerras mundiais, o século das guerras, ou seja, aconteceu igual Jesus falou, né? Ele diz assim, olha, vocês vão ser atribulados, vão matar vocês, vai haver muita gente dizendo eu sou o Cristo, ou vai ter muita gente dizendo chegou a hora. Não os sigais. Lucas capítulo 21 diz assim, não os sigais. Vai ter muita gente dizendo chegou a hora, não os sigais. Por quê? Porque tudo isso não é o fim, Jesus disse. Tudo isso é só o princípio das dores. Mas em relação à data, a resposta de Jesus está lá no verso 36, leia comigo. Lá no verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Vocês querem saber a data? Pois então, eu também quero, porque eu não sei. Na verdade, Jesus não queria, porque Jesus, como Deus, ele é onisciente, assim como o Espírito Santo, mas me parece aqui o texto sugere que ambos abriram mão desta parte da onisciência, abriram mão desse conhecimento e deixaram para a exclusiva autoridade do Pai. Quer saber a data? Nós não sabemos a data, só o Pai sabe a data. Essa foi a resposta de Jesus Cristo, e eu quero enfatizar essa resposta, por quê? Porque se você analisar Mateus capítulo 24, ainda que Jesus dê muitos sinais da época da sua volta, a preocupação de Jesus não está em dar sinais da época da sua volta. A preocupação de Jesus em Mateus capítulo 24 está em preparar o povo de Deus para não ser enganado, para não cair em sensacionalismo barato, em polêmicas baratas, em historinhas da carochinha. Porque o povo de Deus já há muito tempo vem caindo nisso. A gente começa a estudar as profecias e a gente começa a ver o cumprimento ao nosso redor, e se a gente não tem um equilíbrio espiritual e emocional, o que acontece? A gente fica tão excitado com isso, a excitação é tão grande que a gente começa a polemizar. A gente vira um povo fanático, um povo doente, um povo que age sem pensar. Jesus está falando aqui, vede, verso 4, que ninguém vos engane. Essa é a preocupação de Jesus, cuidado para não ser enganados. Lá no verso 11 ele diz, levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos.
Cuidado para não ser enganado, é o que Jesus está dizendo. A ênfase de Jesus na resposta é essa, por quê? Porque ele sabia que aquele tipo de pergunta, qual é a data, quais são os sinais, são perguntas que nos levam a um excitamento que não é espiritual, não vem de Deus. Se você for lá em Lucas 21, você não precisa ir lá não, eu só vou ler aqui rapidinho, você vai ver que a temática é igual, você vai ver que a ideia é a mesma. Lucas é aquele que fez uma investigação acurada, e quando ele vai trazer para nós a mesma história, ele diz a mesma coisa. Olha lá, o verso 8 diz assim: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também, chegou a hora, não os sigais. Se você é obediente a Deus, você guarda os mandamentos, então obedeça também a Jesus Cristo. Quando ele diz que quando alguém se levantar e dizer chegou a hora, você deve dizer, você não deve seguir. Você deve dizer, não, amigo, eu não vou te seguir. Não os sigais. Eu estou dizendo isso porque, queridos, nesse exato momento tem um monte de gente no YouTube e em outras redes sociais dizendo, é agora, chegou a hora, Jesus vai voltar, vai ser o ano 2027, vai ser o ano 2022, vai ser o ano 2034. Tem gente adventista, gente do nosso meio fazendo isso. Essa gente não estudou Mateus 24 com amor e Lucas capítulo 21. Essa gente não está obedecendo a ordem de Jesus, não os sigais. Estão gerando um excitamento que é mais prejudicial à pregação do evangelho. Por quê? Porque eu digo, Jesus vai voltar agora. A esse ano 2020, Jesus não volta, o que acontece com quem acreditou em mim? Desacredita de mim e, por consequência, desacredita da Bíblia. Em nome de Jesus, eu quero pedir a você, meu irmão adventista do sétimo dia, não siga quem está dizendo que por causa do coronavírus chegou a hora. Que agora sim o Papa vai assinar, agora sim vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Esquece isso, queridos. A hora ainda não chegou. Jesus disse, olha, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. Nós estamos vivendo isso. Vai ter epidemia, vai ter fome, vai ter terremoto. Talvez esse ano seja o ano dos maiores abalos sísmicos da história da humanidade. Pesquisa depois, a quantidade de abalos sísmicos é muito grande. Tudo isso Jesus disse, calma, ainda não é o fim. Calma, é só o princípio das dores. A respeito disso, o livro Eventos Finais, na página 72, diz assim, como o cerco de Jerusalém, preste atenção, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos da América, lembra que ela era norte-americana, o poder de decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então vai haver um tempo que a gente vai dizer assim, chegou a hora de sair das grandes cidades. Vai ter o tempo que vocês vão ter que fugir de Milão, ir para cidades menores. E quem está em cidades menores vai ter que ir para a roça, para as montanhas, vai ter que fugir da sociedade. Por quê? Porque vai começar o tempo da angústia, a qual nunca houve. Vai começar a perseguição do povo de Deus, e o próprio Deus está dizendo aqui para nós, é para vocês fugirem, sim, mas o coronavírus é o sinal? Não é. Se começar uma terceira guerra mundial mês que vem, é o sinal? Não é. Não o sigais, não siga quem disser isso. A revelação diz aqui para nós, o sinal é o decreto dominical nos Estados Unidos da América, como nação, não é uma cidade, é um estado que vai soltar o decreto dominical, é a nação, olha aqui, ó, o arrogar-se nossa nação, o poder de decretar obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Quer dizer que vai haver um momento, diz aqui Ellen White no livro Eventos Finais, vai haver um momento que os Estados Unidos da América vai decretar que o dia papal, o domingo, é o dia santo, e que todos devem guardar o domingo. Nesse momento, queridos, nós, adventistas do sétimo dia, devemos sair das grandes cidades. Eu não posso sair. Ellen White diz que os pastores, eu, pastor Basílio, não vamos sair. Ellen White diz que é para a gente ficar, que é para a gente pregar até o fim, ser perseguido, torturado e morto. A gente escolheu essa vida, nós fomos vocacionados e chamados para isso, e nós aceitamos. Ainda não é a hora, tá bom? A hora, qual que é? Lembra? Decreto dominical nos Estados Unidos. Quando acontecer isso, aí é a hora de você fugir das grandes cidades. Última coisa que eu quero falar tem que ver com a segunda pergunta dos discípulos.
Os discípulos perguntaram, quando? Jesus disse, quando só o Pai sabe. Eu posso te falar mais ou menos como é que vai ser na época. Vai ter guerra, rumor de guerra, vai ter nação contra nação, reino contra reino, fome, falso profeta, enganador. Cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser enganado. Se alguém disser, chegou a hora, não o sigais. Vamos seguir Jesus, não vamos seguir quem disser que chegou a hora. Mas aqui o texto também está fazendo uma outra pergunta, os discípulos fazem outra pergunta a Jesus. Qual será o sinal? Essa pergunta, qual será o sinal, queridos, ela é muito baseada numa ideia antiga, quando um reino guerreava contra outro reino, uma cidade invadia outra cidade. Quando uma cidade queria dominar outra cidade, ela tinha 3 métodos de fazer isso. O primeiro, o mais básico, o mais simples, era lançar um exército contra outra cidade e destruir ela. Só que isso era muito difícil. Por quê? Porque as cidades eram fortificadas, tinham grandes muralhas, tinham grandes portões, tinha um exército defendendo. Então, quando alguém vinha com um exército contra uma cidade, acabava perdendo a maioria ou acaba perdendo todos e perdia a guerra. Então, tinha 2 outras alternativas. Uma delas era fazer um cerco. Fazia-se um cerco e ficava-se ali meses acampado ao redor. O que acontecia? Uma hora acabava a comida, acabava a água dentro daquela cidade e as pessoas se entregavam e era uma guerra vencida sem a morte de ninguém. Mas o terceiro método, que é o método que eu penso que os discípulos estavam aqui pensando, tinham como pano de fundo, quando fazem a pergunta para Jesus, qual será o sinal da tua vinda? Esse método é um método de espiões. O que faziam alguns reis? Pegavam seus melhores soldados, disfarçavam esses soldados de camponeses, de mercadores, e entravam na cidade durante o dia pelos portões, no meio do povo. Outros invadiam a cidade pelos esgotos na calada da noite e agora ficavam ali no meio da população, aguardando o sinal do rei ou do general. Quando o rei ou o general dava um sinal, que podia ser de trombeta, que podia ser com um cavaleiro, que podia ser uma pomba, quando o sinal era dado, eles entendiam que o exército já estava muito próximo da cidade, então estava na hora deles tomarem a cidade de dentro para fora, deles destruírem as defesas da cidade de dentro para fora, para que o exército de fora possa invadir. Parece que em um único momento de lucidez na vida desses discípulos, antes da morte de Jesus, eles finalmente entenderam que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia ascender aos céus e só ia voltar depois. Então eles entendiam que eles eram os espiões que iam permanecer para tomar o reino de dentro para fora. Então o que eles estão querendo dizer para Jesus? Senhor, qual o sinal que o Senhor vai dar para a gente saber que agora é a hora de lançar o último ataque e destruir as defesas desse reino, para que o Senhor possa invadir e dominar esse reino e finalmente estabelecer o seu reino, que é reino sempre eterno? A pergunta deles é essa: qual é o sinal? Você lembra do sinal de Raabe? Era um pano escarlate na janela, né? Agora eles querem saber qual é o sinal que Jesus vai dar. O Senhor vai tocar uma trombeta, o Senhor vai enviar um cavaleiro, o Senhor vai enviar um pombo. O que o Senhor vai fazer? E a resposta de Jesus é uma resposta incrível. Jesus inverte a pergunta, Jesus desfaz a lógica dos discípulos. Jesus diz, espera aí, quem vai dar o sinal não sou eu, não. Não. Quem vai dar o sinal vão ser vocês. Porque nesse tempo de angústia, nesse tempo do fim, vai se multiplicar a iniquidade. Eu estou no verso 12. O amor vai se esfriar em quase todos. Quem perseverar em amor será salvo. E quem perseverar em amor pregará este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu não vou dar sinal para vocês. Jesus disse para os discípulos, mas essas palavras são muito mais para nós do que para os discípulos. Jesus está dizendo para mim e para você, está esperando o sinal da minha volta? Eu não vou dar sinal para você. É você que vai dar o sinal para mim. Quando você tiver concluído a tua tarefa, quando você tiver pregado o evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, aí eu venho. Com base nisso, queridos, eu digo para você com todo o coração que desde 1844 até hoje, toda vez que a gente diz assim, Jesus podia voltar, a gente está tentando transferir a nossa responsabilidade, porque essa responsabilidade já não é mais de Cristo. O Senhor Jesus está lá. Eu penso, talvez eu esteja equivocado, e eu tenho humildade para reconhecer se estiver, ansioso para voltar. Jesus está lá ao lado do trono do Pai, nesse momento, olhando para a angústia que nós estamos vivendo aqui nessa terra, e dizendo assim, Pai, quando é que eles vão terminar? Pai, quando é que esse povo adventista vai deixar de se preocupar com os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, e vai viver a minha volta?
Que não basta crer na volta de Jesus, nós precisamos amar a volta de Jesus e crer na volta de Jesus, de modo que a gente não pare a pregação do evangelho, nem na pandemia e nem em nenhum outro momento, de modo que a gente não dedique a nossa vida para os nossos planos e projetos, mas dedique a nossa vida para que o mundo conheça que Jesus Cristo está voltando. Aí sim, quando isso acontecer, Jesus volta. E aí sim acaba a história de pecado nessa terra. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Pare de ficar dando ouvidos, seguindo sensacionalistas nas redes sociais. Mesmo que sejam adventistas, mesmo que tenham aparência de cristão, mesmo que falem bonito, se eles estão dizendo chegou a hora, não o sigais, Jesus disse. Se eles estão dizendo agora é a hora de fugir para as pequenas cidades e para a zona rural, ou se eles estão dizendo agora Jesus vai voltar, é o ano tal, ou é entre a data tal e a data tal. Não sigais, Jesus disse, não sigais, em nome de Jesus Cristo, não faça isso, siga Jesus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você, não importa o que aconteça nesse mundo, ame a volta de Jesus. Não deixe de pregar o evangelho, pregue todos os dias, pregue com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Eu estou olhando aqui para os rostos de quem está no Zoom e é gente muito capacitada, é gente muito competente, é gente muito inteligente, é gente que já realizou outros planos e projetos na vida. A hora que dedicar sua mente à pregação do evangelho vai receber poder e mais competência e capacidade e nós vamos concluir a pregação do evangelho. Só falta o povo de Deus se levantar. Só falta essa última geração eleita e escolhida se levantar e pregar o evangelho. Aí sabe o que vai acontecer? Quando nós fizermos isso, o Espírito Santo vai ser derramado. Nós lemos lá no grande conflito, é o derramamento da chuva serôdia. Vai haver um reavivamento da fé cristã, da fé verdadeira, da obediência ao Senhor como nunca houve. E quando isso acontecer, aí sim, haverá angústia qual nunca houve. Fechamento da porta da graça, decreto dominical, volta de Jesus Cristo. Queridos, quero convidar vocês a seguirem Jesus, a seguirem as palavras de Cristo, tanto em Daniel quanto em Mateus capítulo 24. E na semana que vem, a gente conclui com Apocalipse capítulo 12. Se já quiser estudar antes, você já estuda antes.